Olá, amados irmãos, graça e paz. É um prazer estar junto com vocês aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus. E eu gostaria de falar para vocês, na verdade, a palavra de Deus é comparado. Quando a gente é criança, a gente entra no colégio, né? Você entra no colégio para quê? Você entra primeiro no jardim, aí você começa a brincar com as outras crianças, depois você começa a aprender alguns desenhos, a cobrir letras, a fazer o O, fazer o A, o E, o I. E com o tempo é que você vai aprendendo as coisas. Então, o que foi que aconteceu com nós? A verdade de Deus, o que era para a gente saber, o mínimo que a gente poderia saber hoje, o evangélico, o mínimo que ele poderia saber da Bíblia, da palavra de Deus, ele não sabe, porque lhe foi oculto e esse conhecimento não chegou ao povo de Deus. E qual seria esse conhecimento que nós podemos dizer que é o beabá da Bíblia, que hoje nós temos aí crente, né, chamado crente, que com 30, 40, 50 anos de 50 anos de igreja, né, que eles chamam igreja, que na verdade quando você sai da igreja, da chamada igreja, você entende que a igreja somos nós, que a igreja não é parede e que a igreja são vidas compradas com sangue de Cristo na cruz, que são seus filhos. Então eu queria falar para vocês aqui o que deveria ter sido ensinado para nós e que não foi. E que hoje nós temos tempos e tempos de dizendo ser crente e que na verdade nós não sabemos nem quem nós somos. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou começar aqui dizendo para vocês, né, iniciando o que deveria ter sido pregado desde você criancinha, mas que te foi oculto. Primeiro, a Bíblia fala de dois povos, né? Então, você tem que saber quem são esses dois povos e saber a quem desses povos você pertence, para poder você se localizar na Bíblia. Então, a Bíblia fala de dois povos. Quem são esses povos? Os judeus e os gentios. Quem são os judeus? Os judeus é a nação de Israel. Então, a nação de Israel são os judeus. E os gentios? Os gentios são todas as nações do mundo, menos os judeus, do qual o Brasil pertence. Ou seja, nós somos gentios. Então, vamos abrir aqui primeiro em Deuteronômio 14, com relação aos judeus. Os judeus são o povo exclusivo de Deus. Primeiro Deus veio para os judeus.
Então é muito importante você saber disso, para você poder servir a Deus da maneira certa. Então aqui, ó, em Deuteronômio 14, Deuteronômio 14, 1 e 2. Abra aí, Deuteronômio 14, 1 e 2. Olha, os judeus. Deuteronômio 14, 1 e 2, olha. Filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. 2. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Então, os judeus foram o povo escolhido primeiro por Deus para ser seu povo próprio. Seu único povo são os judeus. Nós, os gentios, nós estamos fora disso aqui. Então, olha, aqui em Deuteronômio 4:1, e Deuteronômio 4:1 diz assim, ó: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, aqui Moisés está falando ao povo judeu com relação à lei de Moisés. Que a lei de Moisés foi a lei de Moisés, a lei e os profetas duraram até João. Então, a lei do profeta, a lei de Moisés, não foi dada para os gentios. Que hoje, infelizmente, os chamados pastores, os falsos pastores, porque eles não são pastores, que eles não entendem nada nem para eles pegam os povos gentil, que não participou e nem fez parte da primeira aliança, que eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, né? E leva o povo para viver no cumprimento da lei, da qual nunca foi para os gentios. E que na verdade hoje porque eu estou falando hoje, mas há mais de 2000 anos, que a lei de Moisés ela foi cumprida e foi abolida. Que não é mais, a lei de Moisés na verdade não existe mais, porque foi cumprida e foi abolida, que eu vou falar para vocês futuramente, porque o povo judeu não pôde cumprir a lei. Eles se tornaram transgressor da lei, porque não puderam cumprir a lei. E Deus enviou o seu Filho, que é o próprio Deus em manifestação de carne, para no cumprimento da lei e dos profetas. Então, gente, é muito importante você se localizar na Bíblia, você saber quem você é e o que é para você e o que não é. Porque senão você vive no engano, gente. Você pensando que está servindo a Deus, está servindo a doutrina de homem, está servindo a placa, né? Tá seguindo as denominações, a CNPJ, né? E Deus, ele não pode agir na tua vida se tu não tá dentro daquilo que é a vontade dele para você. Então, você acabou de ver aqui que você é gentil e que Deus, ele veio primeiramente para o povo judeu. E que nós não fazemos parte da primeira aliança, da antiga aliança. Então, eu expliquei para vocês o que é o povo judeu, o que é o povo gentil. E agora, você abre aí em Mateus 10,
né? Em Mateus 10 aqui eu vou provar para vocês. Eu vou provar para vocês que a lei de Moisés, nós não fazemos parte do Antigo Testamento e que Jesus de Nazaré, ele não veio para os gentios, que somos nós. Ele veio, Jesus de Nazaré, ele era judeu e ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. Então, se você abrir aqui em Mateus 10:5, você vai ter essa prova. Entende, gente? Olha, Mateus 10:5, olha. As instruções para os 12. Aqui, Jesus de Nazaré, ele vai dar as instruções para os 12 discípulos dele. Então, vocês vão ler comigo aqui e vão perceber que a primeira coisa que Jesus de Nazaré vai falar para os discípulos dele é que eles não deveriam ir para nós, para os gentios. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele não veio para os gentios. Ele veio para os judeus no cumprimento da lei e dos profetas. Olha, lê comigo aí, ó. Mateus 10:5. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Então, você acabou de saber que você é gentil. Você acabou de conhecer que a Bíblia fala de dois povos, dos judeus e dos gentios. O judeu é a nação de Israel e os gentios são todas as nações do mundo, menos Israel, do qual o Brasil está incluído. Então, você é gentil. Então, o que está falando aqui? Jesus de Nazaré dizendo aos seus 12 apóstolos, ó, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Não vá para os gentios, que eu não vim para os gentios. Os gentios teria outro evangelho para o gentio, que não era esse aqui, o evangelho do reino de Deus. E sim, futuramente, vocês vão conhecer o Novo Testamento, do qual os gentios são enxertados na videira de novo. Entende, gente? Até aqui nós estávamos num mundo sem Deus, separado de Deus e fora das alianças. Então, gente, a estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência, olha, para que foi que ele veio? Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, gente. Então, Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. Assim como Deus se manifestou a princípio, né? Que no começo Deus era Espírito e agora ele, o próprio Deus, adentrou no ventre de Maria e agora aqui é uma nova manifestação. Não é que seja Deus, que seja Pai, que seja Filho e Espírito Santo. É manifestações. Ele se manifestou como Espírito e aqui ele se manifestou em carne para o cumprimento da lei dos profetas. O próprio Espírito de Deus, ele adentrou no ventre de Maria e se fez carne e habitou entre os homens. Entende, gente? Então, aqui eu estou explicando para vocês que Jesus de Nazaré, ele não veio para os gentios, e sim para Israel. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós precisamos ler a palavra, receber, crer, para você poder andar para frente. Porque senão
você vive como estão os crentes, os evangélicos, com o freio de mão puxado. E não vai nem para frente e nem vai para trás. Vive nessa agonia aí, né? Servindo a Deus de uma maneira totalmente errada, sem saber quem ele é, a quem ele pertence, né? E nem da onde veio e nem para onde vai. Então, eu estou tentando explicar isso daqui para vocês, não na teologia, não com palavras bonitas, mas de uma maneira simples, para que todas as pessoas possam entender, gente. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, essa Bíblia aqui vocês têm também, tá? Isso daqui não é um livro do seu Lunga, isso daqui é realmente a Bíblia da qual vocês têm aí, né? Então vocês precisam dar ouvido à palavra, ao invés de ir ouvir barulho. Você vê, olha, a palavra de Deus, ela não é essa coisa que está aí fora, não. Essa zoada que você não entende nada. Entende, gente? A palavra é assim, ó, tem que ser explicada, falada, entende? E quando você recebe, ela funciona em você. Mas se você não recebe, né? Nem entrar no teu ouvido não entra, imagine sair. Então, eu acabei de te falar aqui dos gentios e dos judeus, para quem veio Jesus de Nazaré, né? E agora vamos abrir aqui em Atos 9. Vamos abrir aqui em Atos 9 para me mostrar para vocês quem é o apóstolo dos gentios, para quem nós deveríamos, há mais de 2000 anos, darmos ouvido, que é o único evangelho que existe na Bíblia, o único, é a graça de Deus em Cristo, que vai de Romanos a Hebreus. O Antigo Testamento é a lei de Moisés e os profetas. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, né? Os profetas, vocês já sabem. Os salmos são livros poéticos. E o evangelho único, que é o ministério do Espírito, o ministério do Cristo ressuscitado. Quem é o Cristo ressuscitado? É Deus mesmo. No começo ele se manifestou como Espírito, depois ele se fez carne e habitou entre os homens para o cumprimento da lei dos profetas, e voltou para juízo não nosso, mas para os judeus, que nós não entramos em juízo, porque nós somos depois da cruz. Então, gente, vocês abrem aí em Atos 9, 15, 16, que eu vou mostrar para vocês aqui quem é o apóstolo gentio. Olha, Atos 15, 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aqui é a conversão de Paulo. Paulo, ele foi separado por Deus
para ser o apóstolo da nova aliança, do Novo Testamento, o ministério do Espírito, que é de Romano a Hebreu. Então ele foi levantado para ser o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. E se você vê aqui então nós temos na Bíblia dois evangelhos, que é o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão é o evangelho pregado por Pedro, Tiago e João. E o evangelho da incircuncisão é o evangelho pregado por Paulo. Então, aqui em Gálatas 2, olha, Gálatas 2, 7 a 9, olha. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, aqui é Paulo falando, aqui em Gálatas 2, 7 a 9, olha. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, a Bíblia fala de dois evangelhos. O evangelho da incircuncisão, o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, do qual esse evangelho, nós, os gentios, não fazemos parte, que é o evangelho do reino de Deus, do qual o evangelho do reino de Deus é para os judeus, foi para os judeus, e o evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo. Você abre aí em 1 Timóteo 2,7, olha. 1 Timóteo 2,7, olha. Para isto, olha, que é Paulo. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então vocês estão vendo aqui que a Bíblia, ela fala de dois povos, ela fala de dois evangelhos e fala de duas alianças. Então, esses povos, nós somos os gentios, né? Os gentios não fizeram parte da primeira aliança, né? Jesus de Nazaré não veio para os gentios, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. A Bíblia fala de dois evangelhos, eu acabei de explicar e mostrar para vocês na Bíblia. O evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, e o da incircuncisão, do qual Paulo recebeu e do qual ele se tornou apóstolo dos gentios. E aqui em Romanos 11:13, olha, Romanos
Romanos 11, 13. Olha, mais uma vez, a confirmação que Paulo é o apóstolo dos gentios. O que é que significa Paulo ser o apóstolo do gentio? Primeiro, você já sabe que você é gentio. Se Paulo é apóstolo do gentio, então nós, o gentio, nós só podemos dar ouvido a Paulo. Nós só podemos ouvir o evangelho pregado por Paulo, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento, que vai de Romanos a Hebreus. Entende, gente? Nós não podemos dar ouvido a outro evangelho. Primeiro, como tudo já está consumado, toda a antiga aliança ela foi cumprida e ela foi abolida. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Então, você pode ler, você pode ouvir o Antigo Testamento, mas não para aplicar, não para você viver. Você pode ler para você tomar conhecimento. Para você tomar conhecimento. Mas o que você deve viver é o ministério do Espírito. A nova aliança, o Cristo ressuscitado. Entende, gente? Então, olha, aqui em Romanos 11, 13, mais uma vez, olha, Romanos 11, 13, olha, dirijo-me a vós outros, ou seja, se dirigindo a nós, aos gentios. Olha, dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Está se dirigindo a você, amado. Você não é gentil? Eu acabei de explicar aqui que você é gentil, então você tem que receber isso aqui. Você não pode receber o Antigo Testamento, o cara te chamando de ladrão, dizendo que tu está roubando a Deus, vivendo numa comida vencida. Não pode, gente. Vocês viviam nisso aqui porque vocês não tinham ouvido, mas agora vocês estão ouvindo. Olha, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então Paulo está afirmando aqui, está dizendo que ele é apóstolo dos gentios, gente. Entende? Então, olha, dando continuidade aqui, eu falei para vocês que a Bíblia fala de duas alianças. O que é aliança? É a primeira aliança e a segunda aliança. Eu queria só acrescentar uma coisa aqui, que eu acabei de dizer para vocês que nós somos gentios e que o nosso apóstolo é Paulo, e nós somos do ministério do Espírito. Olha, Deus disse, haverá tempo, ele falando lá para a mulher, haverá tempo em que não me adorareis nem aqui e nem lá, porque os meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e em verdade. Então, gente, essa adoração em espírito e verdade, que não chegou ao conhecimento, não chegou ao conhecimento dos filhos de Deus, por causa dos falsos profetas, por causa dos cães gulosos, por causa dos falsos pastores, porque pregam só por torpe e ganância. Eles querem te escravizar e não querem te levar para o ministério do Espírito, gente, onde não tem intervenção de homem e que a gente adora a Deus somente em espírito e verdade. E como é que se adora em espírito e verdade? Crendo naquilo que ele fez por você na cruz, amado. E aonde é que tem isso? De Romanos a Hebreus, gente.
de Romanos a Hebreus, vai dizer que tu já é salvo, tu já é abençoado, santificado, purificado, você é mais do que vencedor, que você está na palma da mão do Pai, que nada pode te arrebatar de lá, minha gente. Entende? Então, isso é o ministério do Espírito, mas você tem que crer no que está escrito, que Ele fez por ti na cruz, amado. Não é você querer ter alguém para te representar a Deus, como o crente faz. O crente, ele bota o pastor na frente dele para te representar junto a Deus, quando Deus já está dentro de ti, amado. Porque nós vivemos no ministério do Espírito. Paulo diz, eu não vivo, mas Ele vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Então, isso é o ministério do Espírito, minha gente. Olha, aqui em Gálatas 1, olha. Em Gálatas 1, eu vou adiantar um pouquinho para vocês aqui, porque eu falei para vocês, acabei de ler aqui Romanos 2,13, né? Romanos 11,13. Paulo dizendo aqui, ó. Paulo dizendo que é o apóstolo do gentio. Então, olha, eu vou ler para vocês aqui, olha, Gálatas. Eu falei para vocês que Paulo é o nosso apóstolo, né? O apóstolo do gentio. Você acabou de descobrir que você é gentio, que você não sabia. Então, olha, nós não podemos dar ouvido, certo? A outra doutrina que não seja a doutrina recebida por Paulo, que está de Romanos a Hebreu. Se você chega numa chamada igreja e que não se prega somente a doutrina de Paulo, que não se prega somente a nova aliança de Romanos a Hebreu, sai fora. Porque não está pregando o evangelho de Cristo, tá? Não está pregando. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu passei a vida toda na igreja e sempre ouvi falar nisso e nunca me explicaram o que era. Olha, vocês sabem o que significa um pouco de fermento leveda toda a massa? Não sabe. Vocês não sabem, porque se vocês soubessem, vocês não estavam na lei e o cara dizendo que está na graça. Tá? Então não adianta você dizer que sabe, que você não sabe. Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa significa você misturar a lei de Moisés, o Antigo Testamento, que a lei e os profetas duraram até João, tá? E passar para Romanos e fazer a farofa e dizer que está em graça. Que é que os cães gulosos estão fazendo por aí agora. Então isso é levedar a massa, que a massa somos nós. Então um pouco de fermento leveda toda a massa é você misturar a lei com graça, que na verdade é uma desgraça. Olha, você sabe o que significa um pouco de fermento leveda toda a massa? Na prática, por exemplo, você faz um bolo, tá? Você prepara todo o bolo e antes de você botar no forno, tu pega um ovo podre e joga dentro. Estragou a massa, gente. É isso que é um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, você não pode ir para a lei. Primeiro que tu não é judeu. A lei não foi para tu, né? Porque tu é gentil. Já te expliquei. A lei não é mais nem para os judeus, porque os judeus se tornaram transgressores da lei porque não puderam cumprir a lei. O que é transgredir a lei? Transgredir a lei é assim, o governo, ele bota 5 leis para tu cumprir. Tu só cumpre 4, gente. Como você não cumpriu toda a lei, você é transgressor da lei, que foi o que aconteceu com os judeus. Eles não puderam cumprir a lei. Ninguém jamais cumpriu a lei. A lei de Moisés era 613 mandamentos e ordenanças, dos quais não foi para você, foi para os judeus. E nem o próprio Moisés não cumpriu a lei. O que Deus fez?
enviou, olha aqui, ó. É bom mostrar na Bíblia, né? Que às vezes a gente mostra na Bíblia, ainda não acredita. Porque a fé também, amado, a fé vem pelo ouvir, tá? Mas só quem vai crer é os que são dele, tá? Os que não são, não adianta que não vai crer, amado. Porque nem a fé que nós temos é nossa, a fé é dele. Entende, gente? Olha, então, aqui, como ninguém pôde cumprir a lei, como os judeus não puderam cumprir a lei, olha aqui o que Deus fez, ó. Gálatas 4:1, ó. Aliás, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui é importante você saber que isso daqui é uma manifestação de Deus, né? Porque Deus, ele não casou com ninguém para ter filho, né? Então, ele sendo filho, ele não poderia ser pai. Então, aqui é uma manifestação de Deus como filho. Aqui é um culto racional. O culto racional é onde você começa a ouvir e você sai sabendo de alguma coisa. Não é como aí fora que você vai todo dia e todo dia é a mesma gritaria, a mesma coisa. Tu deixa o teu dinheiro lá, né? Deixa o teu dinheiro lá. Muitas vezes deixa até carro, deixa casa, deixa roupa. Meu amado, nós somos herdeiro de Deus. Você sabe o que significa ser herdeiro de Deus, amado? Ser herdeiro de Deus é tudo que é de Deus, ele é teu também, amado. Tu acha que o Todo-Poderoso que criou todas as coisas, inclusive nós, precisa do teu dinheiro, amado? Do dinheiro da viúva? Vamos acordar, gente. Os cães gulosos aí não tem mais nem onde botar, não sabe o que faz mais com tanto dinheiro, gente. É carro importado, é avião, é boi, é helicóptero, gente. Emissora de televisão, de rádio. E os crentes cada vez mais pobres, gente. Se continuar a situação desse jeito, ninguém vai comer mais nem ovo, gente. E os caras tudo podre de rico, milionário aí, gente. Porque vocês não recebem o entendimento da palavra, gente. Olha, aqui em Gálatas 4:4 diz assim, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Para quê, gente? Olha, para resgatar os que estavam sob a lei, gente. Então, olha, Jesus de Nazaré, que era uma manifestação de Deus em carne, ele veio ao mundo para o cumprimento da lei dos profetas, né? E para salvar a humanidade e para resgatar o que estavam sob a lei, gente. E quem é que estava sob a lei, gente? O judeu, minha gente. A lei de Moisés, gente, a lei de Moisés não veio para você, não veio para os judeus, para os gentios. Nós somos gentios. A lei de Moisés veio para os judeus. Então ele veio aqui, olha, está dizendo aqui, olha, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e do profeta. E através do cumprimento da lei e dos profetas, a graça de Deus em Cristo só poderia ter iniciativa, ter começo, ter princípio, quando Jesus de Nazaré, que foi o caminho, a verdade e a vida. O que era isso? O caminho dele foi até a cruz, o caminho do sacrifício, o caminho do cumprimento da lei. Entende, gente? Então, olha, dando continuidade aqui, falando aqui de aliança, né? Aliança, olha, aliança, pacto e testamento é a mesma coisa.
Quando você escuta falar, o primeiro pacto não foi o cumprimento da lei dos profetas, né? A primeira aliança, né? Segunda aliança, o segundo pacto, a mesma coisa. Então, olha, o Primeiro Testamento foi para os judeus. Então você abre aqui, olha, você abre aqui que eu vou te explicar uma coisa, ó. Você abre aqui em Lucas 16:16, tá? Olha, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. A lei e os profetas, ó, aqui Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. O que é vigorar? Vigorar é o limite, né? Vigorou, teve validade até João. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é o cumprimento da lei e dos profetas, que são livros históricos que conta a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas. Então aqui, olha, Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então, o que era o evangelho do reino de Deus? O evangelho do reino de Deus era o evangelho para os judeus. Então ele diz aqui, ó, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. 17. Então, olha, o evangelho do reino de Deus, ele não veio para os gentios. O evangelho do reino de Deus veio para os judeus. E qual foi o evangelho para os gentios? De Paulo, gente. De Paulo. A graça de Deus em Cristo, que é de Romanos a Hebreus, que é a sã doutrina, que é uma doutrina pura, uma doutrina onde não tem a participação de homens, onde não tem mediação entre Deus e homem. O único mediador entre Deus e o homem é Cristo. Cristo ressuscitado. Não tem, por exemplo, você vai para a igreja, vai pedir o pastor para ele falar com Deus, para Deus te atender. Não tem isso, amado. Não existe isso. Isso era na lei. A lei e os profetas duraram até João. Nem tem mais profeta e nem tem mais lei. A lei e os profetas duraram até João, gente. Entende? Olha, aqui no 17 diz assim, ó. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, isso aqui tem que ser explicado. Os cães gulosos, eles não explicam isso, gente. Porque eles não querem vocês sábios. Olha, quando ele diz aqui, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, por que ele falou isso? Porque Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei dos profetas. Então não podia passar nem um tio sequer da lei que não fosse cumprida, porque toda a lei, para poder ser estabelecida, ser cumprido a primeira aliança, a lei teria que ser toda cumprida para poder ser estabelecido a nova aliança, a segunda aliança, o Novo Testamento, que é a graça de Deus em Cristo, gente. Que é o quê? É o ministério do Espírito, onde Deus já fez tudo para você. E você agora, na nova aliança que já está com mais de 2000 anos que se estabeleceu, você tem que viver somente pela fé, gente. A fé em quê? No que ele já fez, gente. Vocês querem imitar ele, querem fazer o que ele já fez? Não pode, gente. Não pode.
Vocês têm que viver pela fé. O justo viverá pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você crê. Entende, gente? Envelope tu vê? Tu não é fé, gente. Você diz que vai... Eu vou fazer eu vou fazer um sacrifício por fé, gente. Eu vou dar envelope por fé. Isso não é fé. Isso não é fé, gente. Isso faz é te separar de Cristo, gente. Você está em Jesus de Nazaré, você está separado de Cristo. Porque você não está vivendo a nova aliança, gente. Entende? Você não está vivendo a nova aliança. A nova aliança, você está vivendo um novo e vivo caminho. Jesus de Nazaré era o antigo caminho. Agora, há mais de 2000 anos, estou falando agora, porque é agora que eu estou falando para vocês, mas isso aqui já tem mais de 2000 anos, olha. Olha aqui em Hebreus, olha, Hebreus 19, 20, olha. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é isso aqui? Aqui está dizendo que agora, há mais de 2000 anos que os cães gulosos não passaram, nós temos acesso direto a Deus, gente. Que nós não precisamos de pastor, não precisamos de que ninguém intervenha por nós para Deus, porque nós agora temos um caminho do qual nós, todos os filhos de Deus, têm acesso a ele. Olha aqui, ó. Hebreus 10, 19 e 20, olha. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Então, através do sangue de Jesus, né, que ele derramou na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, através disso, nós temos acesso a ele agora. Porque a partir dali, Deus, ele se manifestou dentro de nós. Entende? As moradas de Deus não é igreja de pedra. Entende? A morada de Deus és tu, gente. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo. Ele disse para Pedro: eis que digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha, no singular, gente. No singular, edificarei a minha igreja, gente. Não é a igreja do fulano, a igreja do cicrano, a igreja do beltrano, a igreja do chapeuzão, a igreja não sei de quem. Não é, gente. Deus está dividido, cada qual tem a sua igreja, meu amado. Não pode. A igreja somos nós. A igreja são sangues, são vidas compradas com o sangue dele na cruz, gente. Entende, gente? Então vocês têm que entender isso de uma vez por todas, gente. Porque senão vai continuar assim, nesse engano. Então aqui, olha, em Hebreus 10, 19, diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho. Olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, através da carne, através da morte de Jesus, como ele ressuscitou no terceiro dia, que vocês dizem, todo primeiro domingo de cada vez, vocês estão anunciando a morte dele. Então vocês vivem num engano total, gente. Vocês vivem servindo um Deus morto, né? E vocês vivem no antigo caminho, que não existe mais, porque o caminho para os judeus foi até a cruz, e o caminho que era para você estar, vocês não conseguem chegar. Entende, meu? Não é difícil?
Você viu aí a arapuca que os cães gulosos botou vocês? Ele botou vocês numa arapuca e vocês caíram, e vai ser difícil, viu, sair dessa arapuca. Porque vocês não creem na palavra. Você prega, mostra aqui, e muitos de vocês dizem que é mentira. Vocês precisam acordar, mas desse sono profundo. Então aqui está dizendo, ó, que agora o caminho é vivo e novo. Qual é o caminho vivo e o caminho novo? É o caminho vivo, é do Cristo ressuscitado. O caminho vivo é o Deus que foi do início espiritual, que agora é espírito que habita em ti, amado. Como é que tu vai pedir ajuda para um cão guloso se tu já tem o próprio Deus perto de ti, amado, dentro de ti? Faz valer esse poder, meu irmão, que Deus te deu. Então, olha, agora o caminho é vivo e novo, gente. O caminho é vivo e novo. Ele não morreu, não. Parem com essa blasfêmia de dizer que anunciar a morte de Jesus todo primeiro domingo de cada mês. Pelo amor de Deus, comecem a ler a Bíblia, comecem a ver a graça de Deus em Cristo. Vocês são gentios, vocês não fazem parte da primeira aliança, vocês não fazem parte da lei de Moisés. A lei e os profetas duraram até João, gente. Não foi para ti, não foi para mim. Recebe isso, em nome de Jesus. Então, gente, é outra mentira que esses cães gulosos enganaram a mim, enganaram a vocês. E que eu, pela fé, eu criei e tive o Espírito Santo que habita em mim. Ele ativou, e você só vai entender isso aqui quando você crê na palavra, que o Espírito que habita em ti é que testifica a verdade da palavra de Deus, gente, e te leva para o lugar certo. Enquanto você dizer que isso aqui é mentira, você vai continuar assim. Então, olha, outra coisa que os cães gulosos te enganaram é quando eles dizem que Mateus, tá? Eles dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eles dizem que é Novo Testamento, né? Porque a própria teologia já nos enganou dizendo, botaram um papel aqui, ó. Botaram um papel aqui que eu mesmo já arranquei, ó. Eles botaram um papel aqui dizendo que é Novo Testamento, a partir de Mateus. Mas eu vou provar para vocês aqui na Bíblia que, primeiro, o que é que dá validade a um Novo Testamento? É a morte do testador, né, gente? Isso aí é leitinho. Que muito de vocês é advogado também. E é claro que vocês sabem o que dá validade um testamento. Então, uma coisa dessa daqui, por ser espiritual, muitas vezes o cara é formado e tudo mais, e vive nessa mentira aqui, dizendo que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Mas o que dá validade a um testamento? O que dá validade a um testamento, gente, é a morte do testador. O teu pai, ele deixou 2 milhões para você. Só que o teu pai, ele está vivo. Pergunta, tu pode assumir o dinheiro? Não pode, né, gente? Por que não pode? Porque o teu pai está vivo, gente. Se o teu pai está vivo, esse testamento não tem validade. Então você não pode assumir o dinheiro. Você só pode assumir esse dinheiro quando o teu pai morrer, que esse testamento vai ter validade. Então, como que Mateus, Marcos, Lucas e João pode ser Novo Testamento ou cão guloso, se Jesus de Nazaré ainda está vivo? Explica aí, os doutores em teologia. Explica aí para mim. Não tem explicação, né? Tem engano. Então, olha, aqui em Hebreus 8, eu vou mostrar para vocês. Em Hebreus 8, 13.
Aliás, Hebreus 8, 6 a 13. Olha aqui, olha. Preste atenção. Hebreus 8, 6 a 13. Olha. Preste atenção. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. O que é superior? Superior é melhor. Melhor do que a primeira. A primeira, o mediador era Moisés. Então aqui, olha. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. 7. Porque se aquela primeira aliança, olha, vocês estão vendo? Ó, aqui está falando da primeira aliança, da lei de Moisés. Aqui ele vai dizer que a primeira aliança tinha defeito. Que a primeira aliança não podia dar vida a ninguém. Olha aqui, ó. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, o que é uma coisa sem defeito, gente? Que é? Uma coisa sem defeito é com defeito, né? De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, gente. Então a primeira aliança, o homem não pôde cumprir. Deus enviou o Filho, que era o próprio Deus, para cumprir, né? E ele vai dizer aqui que ele aboliu, que ele acabou com a primeira aliança porque tinha defeito, tá? E que ele estabeleceu uma nova aliança, não só para mim e não só para você, mas para o mundo inteiro, gente. E isso já está com mais de 2000 anos. O que o povo de Deus fez? Fechou os olhos e os ouvidos para ele, e abriu os olhos e os ouvidos para os homens, e vivem há mais de 2000 anos enganados, vivendo na primeira aliança com defeito, e não vieram para a segunda aliança, que é o Espírito de Deus, o ministério do Espírito. Que situação, viu? Aí ele diz aqui, olha, algum estaria sendo buscado lugar para uma segunda. 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá falando dos judeus. E com a casa de Judá. Por que ele fez a aliança com os judeus e com os gentios? Porque todos, a primeira aliança, os judeus não puderam cumprir. Então, eles entraram em juízo e foram alcançados pela graça de Deus, que é a segunda aliança. Então ele diz, ó, 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Vocês estão vendo aqui, ó? A primeira aliança não foi para você, meu amado. Está dizendo aqui de novo, ó. Terra do Egito não é Brasil, né, gente? Ou é? Está dizendo aqui, ó. Terra de Egito. Não sei com a sua inteligência aí, dá para você entender que a primeira aliança não foi para ti, amado. Você não é do Egito, você não é de Israel. Então ele diz aqui, olha, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias seria quando, gente? Depois do cumprimento da primeira. Depois do cumprimento da lei e dos profetas. Então, olha, depois daqueles dias, diz o Senhor, olha,
na sua mente imprimirei as minhas leis. Essas leis